Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu Eustáquio André Patunas e este é o programa Vida Inteligente, trazendo mais uma vez, acho que não chegamos nas 10 ainda não, né? Eu acho que mais do que 10. Será? Então tá aqui o Dr. André Locatelli, muito querido por vocês, né? Porque ele sempre tem conteúdo e é um médico ortomolecular e homeopata, além de falar bem. Então hoje nós vamos tratar, acho que nós vamos continuar, porque já falamos sobre isso. Vamos falar um pouquinho sobre a tecnologia na medicina. Mas antes de mais nada, que bom ter você aqui de novo. Obrigado, Grego, pela oportunidade. E eu sou fã do programa, estou sempre aqui. E eu sou seu fã também, porque quando ele vem, ele dá um trato nessa coisa. Ele dá um trato nesse ser físico aqui, né? Então, assim eu fico postergando para poder estar apresentando aqui para vocês. Ele cuida uma parte da minha saúde. O resto eu tenho que fazer, né? Então, somente exercício físico. Né? Isso aí é só se eu correr atrás do seu carro até Bento Gonçalves. Não tá, precisa, mas tudo bem. Cada um tem que fazer sua parte, né? Isso que a gente é muito displicente, né? Então, o médico orienta, você vai procurar um profissional te atende bem, te recomenda, te faz uma série de exames, nós vamos falar sobre exames novos hoje. Mas aí tem a parte que o médico não pode fazer por você, né? Sim. Aí você não faz sua parte, você não progride, não emagrece, não faz nada e desce o sarrafo no médico, aquele médico não resolve o meu problema, né? É assim, o povo é assim, então, né, em todos os lugares. Mas que bom. E aí, como é que tá? Eu queria reenfatizar, né, o gosto que eu tenho de vir aqui. O motivo pelo qual eu vim aqui, que sempre foi de uma forma idealística, né? Eu estou envolvido com a Sociedade Brasileira de Eubiose. Isso, tá aí. E então, o Jorge Ouro, o Mosaicos do Novo Ciclo, eu sempre admirei muito o trabalho de vocês, o teu trabalho e o trabalho do Nós nos conhecemos pessoalmente lá naquele evento, né? Do aniversário do Mosaicos. 2013 foi. 13, 7 anos. 2012, final de 2012, início de 2013. Isso aí, foi em dezembro, isso aí. Isso. Tem razão. Então, sempre assim, motivos não comerciais, motivos idealistas é que me trouxeram até aqui. É legal isso. E sempre me puxou de uma forma bacana os conhecimentos que eu tinha para oferecer e a gente oferece para as pessoas, né? Com certeza. Esse conhecimento de forma gratuita, de forma com espontânea. Certeza, isso é bom. Embora nós vivamos daquilo que a gente produz. Com certeza. Né? A vida de é material, atendimento, né? E a gente sempre está com esse ideal de unificar, de uma certa forma, todos os conhecimentos e unificar a questão da própria medicina que está evoluindo agora de uma forma holística, né? Uma tentativa de evolução holística para a gente poder chegar num ponto comum que é o bem-estar das pessoas. Tomara, né? Isso a gente tem visto, porque o planeta, nós estamos falando aqui num momento que o planeta está doente, né? Todos nós estamos vivendo momentos que nunca tivemos, né? Nunca pensamos sequer isso. A gente leu muito na história a gripe espanhola e outras pestes que houveram no passado, né? E parece que a gente acha que na modernidade não vai acontecer nada disso. E aconteceu. E nós estamos enfrentando, e está aí a medicina, tem que estar presente nesse momento com coisas novas, né? Porque... Sim. E aí, como é que fica? E a gente pega um pouco da história, né? A gente vai falar de frequências hoje, de radiofrequências. A gente pega um profissional que era médico, o Dr. Raymond Rife, que ele era microbiologista e trabalhava com radiofrequências. Ele era um estudioso, né, de frequências de rádio. E ele acabou, num experimento de microbiologia unido a um experimento de rádio, ele descobriu que conseguia matar alguns micróbios, algumas bactérias, inibindo com frequências, com radiofrequências. E aí ele desenvolveu todo um trabalho para acabar com antibióticos, acabar com os medicamentos e utilizar só as frequências para tratar as pessoas. Isso em 1931, se não me engano. Caramba. 1930. E é lógico que ele foi inibido a nível da sua profissão, foi fechado o laboratório, ele foi difamado. O que ele era? Era médico ou farmacêutico? Médico microbiologista. Microbiologista, tá. Então, assim, na realidade, eu acho que a própria humanidade está negando a verdade, que é a verdade mesmo de todas as coisas, inclusive na cura, na forma energética, na forma de produção de energia, há muito tempo. E a gente não está querendo ver, ou não, estão querendo tapar os nossos olhos para que a gente não veja isso. Então, digamos assim, o tratamento de doenças já de forma natural ou forma frequencial, só com frequências, já deveria ter sido uma realidade desde 1940, ou antes da Segunda Guerra Mundial, ou logo depois da Primeira Guerra Mundial,
com a tecnologia de Tesla, né? Tesla já foi, tem muita coisa a ser pesquisada. Então, a gente acredita que hoje a gente estava falando sobre isso, que poderia haver um casamento entre essa medicina alopática, né, dos antibióticos, hospitalar, junto com a medicina vibracional frequencial, que na realidade tudo no universo é frequência, tudo no universo é informação, né? A gente sabe disso. Sim, mas a gente sabe disso. Você sabemos disso. O grande problema, é bom ter um cientista e um civil aqui, vamos dizer, porque o grande problema das pessoas esclarecidas, as esclarecidas, é que nesse meio que nós estamos falando, frequências, uma série de coisas, existe um monte de paraquedista. Aqueles que fazem um cursinho ou assistem um programa, o médico profissional passa a técnica e ele acha que já virou especialista. Aí ele começa a usar isso, fala, não precisa mais de médico, porque essa essência, essa frequência, esse barulho que você põe no seu ouvido vai te curar. E aí o que acontece? As pessoas, você perde um parente seu e aí, claro, você fica com uma aversão incrível a qualquer terapia alternativa que tem, né? Puxa, se ele continuasse com o tratamento convencional, alopático, tudo. Por isso que eu digo que você é médico, claro, só para completar, nunca se deve, eu vou dizer aqui, eu tenho certeza que ele vai endossar, nunca abra mão da medicina convencional. Usa ela como base, você tem que ter uma orientação médica. A pessoa não trabalha não estuda 10 anos da sua vida diuturnamente, porque é o período integral medicina, e tem que ficar se atualizando para poder ficar... Ele quer cuidar da sua saúde, ele precisa se ambientar. Nós estávamos falando agora há pouco sobre micróbios e tudo, eles são mutantes, então precisamos ter essa consciência, precisamos ter essa abertura, um pouco de inteligência para saber que o profissional da saúde é a única pessoa que pode orientar você. E assim, Grego, voltando, tem um outro lado dessa moeda, porque eu acho assim, os paraquedistas, que a gente chama de paraquedistas, etc., tem terapeutas que não são médicos, que são super sérios, estudiosos da sua área. Paraquedista que eu disse que chega, faz um curso de fim de semana e acha que é terapeuta. É isso exatamente. Eu acho que isso não é bacana, mas eu agradeço todos os terapeutas que trabalham em linhas alternativas, porque eles estão avançando a despeito da não oficialização disso como ciência ou como paradigma da ciência e da medicina em si. Então eles estão fazendo um trabalho paralelo, estão correndo por fora para as pessoas um dia acordarem, porque existe uma desinformação, existem pessoas já treinadas para desinformar as pessoas em todas as áreas, e principalmente na área da saúde, onde tem ganhos muito grande com o paradigma do petróleo, né? Todos os medicamentos são feitos através dos derivados do petróleo, e tu sabe que o paradigma do petróleo é o que está mandando atualmente. Mas quando você... Porque, veja, qual é a dificuldade do terapeuta? Eu sou um terapeuta. Sou um terapeuta holístico. Eu tenho psicoterapia, essas coisas. Mas o que se faz? Como você desenvolve uma técnica? Você, através de experimentos, a medicina, todas as ciências fazem experimentos. E através de todos esses experimentos, chega-se lá para frente, depois de anos e de uma série de coisas, confirma-se que aquele método funciona. Ciência. Eu acho que na terapia, qualquer que seja a terapia, também a conduta tem que ser igual. Você tem que provar aquilo que você faz. Não adianta dizer que eu só vou botar a mão na sua cabeça, que eu vou usar o prana, eu vou usar o plasma, sei lá onde, o éter, para poder te curar. E aí estou te induzindo, mexendo na sua fé. Então precisa ter experiência. Mas a gente vê, por exemplo, na própria ciência, quando a gente chega num ponto de testar uma substância que não pode ser patenteada, por exemplo, magnésio, ele beneficia N patologias, né, N funções do organismo, musculatura cardíaca, funciona a nível cerebral. Então, só a suplementação de magnésio já beneficiaria muitas pessoas como preventivo. Mas a própria indústria, quando vai lançar um produto, ela não tem interesse nessa questão, nem divulgação, porque isso não vai gerar lucro. Então eles não fazem nem pesquisa e nem divulgam a pesquisa em cima dessas substâncias que não são patenteadas, porque a patente é que leva a um ganho específico de 10 em 10 anos. Que nem o mágico contar como é que ele faz o truque dele, né? Acabou, ele não vai fazer mais mágica, né? Então a gente sabe que eles privam a gente das informações. E as indústrias farmacêuticas, eu sou muito grato a elas. Nossa, eu estou vivo hoje por antibióticos que eu já tomei, com uma série de coisas,
Mas a gente sabe que ela não tem o mínimo interesse em curar ninguém. A indústria farmacêutica. Se curar, acabou. Não preciso mais de indústria farmacêutica. É verdade. Né? E as pessoas não são modeladas por padrões assim, a indústria farmacêutica não chega na tua porta e diz assim, você só tem que usar isso. Não. Só tem farmácias espalhadas por toda a cidade, em cada esquina. Isso, representantes para visitar os médicos. Também, direto, assim, e para induzir o uso da medicação. E também a pessoa está livre agora com a internet para formatar a sua opinião a respeito de bem lembrado, questões. Bem lembrado. Hoje eu me medico na internet. Doutor internet, doutor Google. Chego, abro ali, como é que cura dor de barriga? Você vai lá, tem N receitas se você quiser, que você está se arriscando. Né? Eu acho. Então, voltando para a questão médica, eu acho que é importante a pessoa ter experiência, tem um estudo, tem experiência. Com certeza. Sabe o que faz, porque faz há muito tempo aquilo que está fazendo na sua área, eu acho que é muito importante. E a gente está trazendo, então, tecnologias novas, né, Grego? Isso, ligadas a aparelhos de biorressonância que fazem um screening, ou seja, uma leitura de acordo com a energia da pessoa, em frequência, para saber qual é que é o órgão que está desressonante, qual é o órgão que está em desequilíbrio, além do perfil hormonal, perfil de vitaminas e minerais, perfil de neurotransmissores completo. Eu trabalhava com um aparelho que era o VH-teste, que era um teste que se fazia com o dedo, a ponta do dedo, que era feito por cada substância era colocada numa colmeia. Isso. Agora tudo isso está dentro de um computador, então a pessoa pega em eletrodos, e esses eletrodos vão numa plataforma através desses eletrodos no computador, e o computador faz uma leitura daquela energia, me dando o feedback do que a pessoa está precisando naquele momento ou não. Mas veja, vamos lá mexer nisso. Isso é interessante. Eu passei por esse procedimento com o Dr. André. Mas eu já tenho eu sou holista, já sou quase 7 décadas de vida, uma série de coisas, né? Estudei. 7 décadas? Quase. Não sei. Parabéns. Estamos chegando lá. Mas eu chego como cliente, como um leigo, eu vou na frente de um médico. O médico eu tenho na cabeça aquela coisa tradicional. O médico vai mandar tirar a camisa, o médico vai me auscultar, o médico vai fazer uma série de coisas, toques, reflexos, tudo isso aqui. Agora eu chego na frente de um médico. Me falaram, puxa, doutor André, grande homeopata, ortomolecular, nossa, me ajudou aqui, ajudou minha tia, meu irmão, um amigo e tal. Aí eu vou fazer uma consulta com o doutor André, sento na frente dele, conversa comigo, muito simpático o doutor André, gente boa pra caramba. Aí o que ele manda? Manda eu pegar um negócio. Manda eu pegar um negócio que está eletrônico ali, bota a mão aí, tal. Segura, aí eu fico olhando para ele fica olhando para o computador, né? E vamos dizer, como é que o seu cliente ele reage, como é que as pessoas reagem a esse tipo de medicina? Porque a primeira coisa, quando eu vou no médico, me recomenda um doutor André, homeopata e ortomolecular. Se eu vou no convencional, que é o que se sabe tudo isso aqui, eu vou sentar lá, ele vai conversar comigo, vai fazer os exames. A partir do momento que já não é o tradicional, como é que o público reage? Como é que o teu paciente, cuja crença, cuja fé é um fator aliadíssimo, um grande fator aliado à cura da pessoa, como é que ele reage perante esse tipo de medicina médica, alopática e alternativa ao mesmo tempo? Você entendeu o que eu quero fazer? Claro, dizer, né? Claro. E aí, como é que fica? As pessoas não estranham? As pessoas não... É que nem há 10 anos atrás, por exemplo, eu me espantei com a tecnologia que existe já hoje de forma comum, que eu estava fazendo uma viagem no outro continente e eu recebi uma mensagem, eu não sabia que existia o wireless. Aí eu entrei num trem e o meu celular captou a anteninha, não sabia que existia isso. Aí eu recebi uma mensagem, um e-mail de uma farmácia aqui do sul, do Rio Grande do Sul, lá onde eu estava, na Grã-Bretanha, na Europa, lá perto de Londres, querendo tirar uma dúvida minha. Eu disse, meu Deus, que mundo que a gente vive, eu estou quase do outro lado do globo recebendo uma mensagem. De repente aparece um negócio. Então assim, eu acho que as pessoas têm que acompanhar essa questão da tecnologia, que já no seu dia a dia já houve muita mudança. Então assim, comparando isso com o médico tradicional, a gente tem uma grande distância, a gente tem uma grande distância. E a gente tem que unir as coisas. Não estou falando para não ter os métodos convencionais da medicina, claro, os exames laboratoriais da medicina, a estrutura hospitalar da medicina e os próprios antibióticos. Mas associado a isso, a questão das frequências, que é uma realidade. Uma realidade da física quântica, uma realidade da medicina vibracional que existe
Hoje já existem empresas especializadas tanto no maquinário quanto na fabricação desses géis ou substâncias vibracionais. Sim. Já é uma realidade. Tá? Então eu acho que se a gente tiver paciência com a evolução como um todo, a gente vai encontrar esses gaps, ou seja, essas luzes no meio dessa escuridão, para a gente chegar, digamos assim, num tempo X a fazer essa união de todas as coisas, ou seja, da medicina tradicional, de uma medicina vibracional, de uma medicina quântica, que é energética. Me diz aqui, eu experienciei você, antes desse aparelho novo que você trouxe, nós vamos falar sobre ele, a capacidade dele de trabalho, tudo. Como é possível que um aparelho eletrônico, sim, você vai saber responder, porque você não vai usar uma coisa que você não sabe o que você está usando. Como é que é possível que não seja necessário fazer um exame clínico e você fazer uma anamnese através da eletrônica, através da frequência? Como é que é isso? Agora, veja bem, esse aparelho de biorressonância, ele não te dá diagnóstico, ele não vai te dizer assim, ó, tu tá com Trypanosoma cruzi, tu tá com malária, tu tá com a dengue, ele não vai te dizer isso. Ele vai te dar probabilidades de desequilíbrios no seu organismo. E isso, um aparelho de ressonância magnética, ele consegue ver a nível quase microcelular. Isso é verdade, ressonância. A nível do olho mesmo, uma ressonância magnética. Fantástico. Portanto, um aparelho ligado à eletrônica, ligado a uma sensibilidade eletrônica mais apurada e um programa, um software apropriado, ele é capaz de fazer um screening, ou seja, de sensibilizar, sensibilizado ele conseguir te dar uma resposta com relação às substâncias, todas. Né? Neurotransmissores, dopamina, serotonina, os hormônios, testosterona, endorfinas, serotonina, o que for, cálcio, magnésio, selênio, o que tu tiver de desressonância, ele vai. Lógico que o banco de dados desse software, a alimentação dele é muito rica, porque assim, envolve florais, envolve toda a matéria médica homeopática, envolve a medicina celular, que a gente chama, né, desequilíbrios de membrana celular, envolve vários conhecimentos da medicina vibracional que são colocados todos ali para que ele possa fazer a leitura a partir desses conhecimentos. Então não é aleatório, não é assim um banco de dados aleatório. Nem pode, né? Porque senão como é que você vai analisar com fidelidade alguma coisa que é no chutômetro, vamos dizer? E o plus, o grande fator que a gente sente que é o diferencial desse exame é com relação aos tóxicos agressores, que são os DDTs, os agrotóxicos de uma forma geral. Ele tem uma grande precisão de saber o quanto tu está intoxicado por químicos e radiônicos dessas substâncias. Que o DDT, por exemplo, fica há 40 anos, que é o agente laranja dentro do organismo. Nossa, isso. Então a gente precisa ter meios, e isso a gente não utilizava na clínica, de desintoxicar esse corpo, para que um corpo desintoxicado, ele libera as substâncias de forma natural. Claro. Que nem fazendo um paralelo com relação à meditação, quando tu tira todas as tuas bagagens mentais, a luz em ti, a essência, ela vibra. É a mesma coisa. Né? O Hahnemann, que é o fundador da homeopatia, acreditava na força vital. Então a gente tem uma força vital que ela limpa e sem toxinas, ela reage para promover a cura. Só que hoje em dia, na época do Hahnemann, não tinha agrotóxico, não tinha antibiótico, não tinha 4G, 5G, não tinha poluição, nem radiônica frequencial e nem muito química. Hoje em dia não, a gente tem que tirar tudo isso do organismo para ver como ele vai reagir, de acordo com a psicossomática e com o equilíbrio natural que o organismo chega nesse equilíbrio. Ele em si, ele promove esse equilíbrio de uma forma espontânea. Quer dizer, que nem você, eu passei por uma consulta agora dessa sua vinda aqui nesse novo método seu. Aquele aparelho fez uma leitura minha, eu não acompanhei porque eu estou do lado de cá e você está vendo todo o resultado daquele... Então tu poderia querer ver Não, também. Mas tudo bem. Isso a gente não esconde, a gente podia colocar numa tela maior. Não adianta você ver, vou entender o que daquilo lá. Perfeito. Eu entendo inglês, tudo bem, mas tem vários fatores, dizem, e eu acredito também, que você não pode olhar um exame clínico isoladamente. Perfeito. É ou não é? Perfeito. Meu colesterol está alto, mas o resto do teu corpo está maravilhoso. Então, não é só por isso. Perfeito. Então, eu acho que é a mesma coisa. Por isso que eu não quis nem ver. Mas eu acho interessante. Então, você vê daquilo lá e através daquilo você é capaz de dizer
você está com deficiência aqui, é claro que você não pode diagnosticar, como você falou, não posso te dar que você tem um trypanosoma cruzi, ou que você tem um DST, qualquer coisa assim, não, mas alguma coisa indica que é melhor você dar uma olhada nisso, né? Isso. Né? Exato. Ou então são coisas que você tem definidas e que você sabe que você pode suprir, simplesmente suprir para uma deficiência. Você viu, não sei, deve ter algum sinal de deficiência de cálcio, por exemplo. Deficiência de cálcio, você não precisa fazer exame. Aí você diz assim, toma um pouquinho mais de leite, procura isso aqui. Na próxima oportunidade a gente pode ver se houve alteração. Então, como é que é esse diagnóstico? Como é que você faz o diagnóstico dessa leitura? Porque assim, Grego, quanto maior o conhecimento para trabalhar com esse aparelho de ressonância, melhor, né? Claro. Então, assim, ele dá algo da ortomolecular. Então, ele dá um perfil de cálcio, magnésio, selênio, zinco. Então, ele vai dar deficiência de magnésio. E tem uma graduação, uma escala. Por exemplo, está no primeiro, segundo, está no terceiro degrau, terceiro nível. Então, é um nível importante. Os 7 primeiros são importantes. Tá. Então, ele vai te dar uma informação homeopática no segundo degrau, na segunda linha. Por exemplo, a gente tem 3 miasmas, né? O luético, o medorrino e o psórico, ou seja, são formas... Agora você falou checheno, porque grego é checheno. Como é que fala de novo esses 3? A gente já falou aqui em programas na homeopatia. Repete isso aí. São 3 o quê? Eles chamam assim miasmas fundamentais da homeopatia. Miasmas são doenças, são egrégoras de doenças. Sim. Então tem a egrégora da tuberculose, tá. Na realidade são 4. Tem a egrégora da lepra, que seria o início, né? Tá. Tem a egrégora da gonorreia, que são as 10 blenorragia, e a egrégora da sífilis, são as 4 principais. Sim, mas você tinha dado outro nome agora, você falou... Não, mas eu falei gregos em termos latinos. Entendi. Por isso que eu estranhei o nome. Falei, o que é isso aí? Tá, agora ficou latinos, claro. Tá? Então, assim, olhando para esse exame, para a tela, e graduando ele em linhas, tu vai ter informações homeopáticas, informações da ortomolecular, informações da tua membrana celular, informações dos tóxicos agressores, informação do teu intestino que não está com uma permeabilidade ruim. Olha. Então, assim, tu tem que juntar todo o conhecimento holístico que tu tem para tu chegar a uma síntese de importância de como você vai tratar. Agora, eu vou colocar de novo. Desintoxicar o cliente é o fundamental. Eu acho que foi o primeiro programa que a gente fez em 2015, final, foi detox celular. Eu acho que foi nos 15 detox, anos. Foi nos 15 anos. A gente está voltando a essa questão que é muito importante. Então, primeiro tu tem que desintoxicar para depois tu colocar alguma coisa. Então, tu tem que fazer catarse celular, né? Exatamente. Então, para isso, claro, concomitantemente, você é de se supor que você trabalhe com um nutricionista junto, vamos dizer. Sim, claro. Porque você tem sua especialidade. É claro que você conhece um pouquinho de nutrição, você conhece um pouquinho de radiologia. Que não são nutrólogos, eu, por exemplo, não sou nutrólogo, né? Sim. Mas nós trabalhamos juntos com uma nutricionista, né? Na clínica que bom, isso é importante, porque... Que tem toda, então, e o próprio exame, ele te dá deficiências e manutenções da nutrição celular, ou seja, o que você está precisando, aminoácidos, você está precisando mais de cálcio, que tipo de alimentação, quais são as tuas deficiências e as tuas necessidades. Inclusive a informação nutricional, ela vem nesse todo holístico da informação do aparelho, quando se faz o exame. Então tem que levar em consideração todos esses itens. Sempre do energético, do mais sutil, para o mais clínico. E tem uma parte do exame que é chamado energia e matéria, junto com o degenerativo, e energia e matéria ele vai testar assim, ânions, príons, quarks, quântons, ou seja, é uma parte biofísica da tua energia e matéria para equilibrar isso em forma de laser, que a gente passa um laser com a informação precisa. Eu vi aquilo lá, eu ia te perguntar também. Né? Junto com as células apoptóticas, ou seja, as células degenerativas do organismo, a gente está produzindo todos os dias. E tem uma morte programada, chamada apoptose. Então, quando a gente consegue matar as células ruins todos os dias, tudo bem. Quando ultrapassa a nossa capacidade, a gente precisa de algo para refrear. E existe um teste que se faz para saber qual é a quantidade dessas células degenerativas e qual é a informação que o organismo precisa
para frear essa produção, ou seja, matar mais as células cancerígenas, negativas ou degenerativas, para que teu organismo entre numa homeostase. Então, assim, dentro de todo o equilíbrio que eu falei, também, então vamos falar assim, homeopático, ortomolecular, nutricional, de desintoxicação e chegando nessa parte que é a parte de degeneração do organismo, degenerativo, de destruição, né? Que é construção de degeneração. Essa nova técnica que você está trabalhando, ela fica claro, por exemplo, você detectar uma doença degenerativa no exame preliminar, num exame que nem eu fiz ali. Existe um grande indício de que a coisa está séria? Perfeito. Existe mesmo? Existe um grande indício. Porque a gente encontra mais quantidade de células degenerativas e provavelmente vai aparecer no compreensivo algo indicando que teu organismo está produzindo algum marcador tumoral. Mas ele tem que confirmar a nível laboratorial. Não, né? Claro. Isso já... Mas é interessante. E essa coisa que eu estranhei não, achei super interessante. Você falou agora há pouco e eu passei por isso também esse fim de semana. O laser. O que é aquilo lá? É aquilo lá que você passou no meu corpo, assim, um negocinho verde aqui, passa uma vez, depois passa outra e depois inverte não sei o que e passa de novo. Vamos lá. Isso aí, amanhã você pode estar sendo atendido pelo Dr. André ou por algum outro profissional e é interessante, você fala, tá brincando de laser comigo? O que é aquilo? Me explica isso. Que, Grego, assim, na realidade, essa informação, quando você recebe algo no celular, é passado de um celular, vai para o satélite, isso, teoricamente. E ele distribui uma torre, né? Uma torre e ele distribui. Então, o ar é o meio de distribuição da informação. Então, a informação pode ser distribuída no ar e ela pode ser distribuída também no laser. O laser, ele pode ser impresso com uma informação que eu queira. Eu te dou uma informação, cura tuas células N órgão. Então, a gente passa o laser com a informação daquele órgão, porque cada órgão tem uma assinatura frequencial específica, equilibrante. Sabe. Então, se tu está dentro daquela assinatura, você está em equilíbrio. Se você sair fora dessa assinatura, gera um desequilíbrio. A gente tem que voltar à assinatura original daquele órgão. Como se mede a assinatura de cada órgão? Como se faz essa técnica? Como se usa um padrão, vamos dizer? Muito bacana isso, porque, por exemplo, a pessoa vem com um problema renal, por exemplo, está com um problema nos rins. Eu já sei que se ela está com algum problema renal, a assinatura do órgão já não é mais a mesma, ela está em desequilíbrio. Com certeza. O que eu vou fazer? Eu vou passar ou em laser, ou através da água, ou através de uma frequência que é um floral, que tem álcool e água, a informação saudável do órgão. Tá. Por exemplo, o rim teoricamente é 635 Hz a assinatura. Depois a gente vai confirmar se é isso mesmo, mas próximo disso. Tudo bem, mas é como ilustração. Então, eu sei que a pessoa está fazendo problemas pielocaliciais, ou seja, nefrite, alguma nefrose, uma inflamação nos rins. Então, a gente vai tratar alopaticamente, tratar com fitoterapia, tratar com homeopatia, e eu vou dar, através da água ou de um laser, a informação frequencial exata daquele órgão, para que o órgão lembre para onde que ele tem que voltar, aonde tem que chegar, entendeu? Eu vou passar 635 no laser. Eu estou dando uma informação para o laser, para o órgão. E ele capta. Como ele capta na imposição de uma mão, como ele capta na água dos pés, que a gente chama food detox, ou seja, a gente vai colocar aquela informação na água. E a pessoa vai estar recebendo através dos pés uma frequência, que é a frequência do órgão. Agora, com relação ao laser, e que área do corpo, seja física, extrafísica, que área do corpo retém essa informação? Que tipo de... que nível vibracional? Grego, tu lembra da diferença entre a genética e a epigenética? Sim. A epigenética, a gente sabe hoje em dia que a célula tem antenas. Tá? E que essas antenas captando as informações do exterior, elas são mais importantes do que a própria genética. Ou seja, ela está ouvindo o que está acontecendo no exterior. A informação de um nutriente bom, ela recebe, capta. Uma informação energética, ela ouve, capta. Qualquer coisa. A tua voz, ela capta. A informação lumínica, de cores, ela capta. Então, assim, a célula tem antenas. Então, a célula da tua medula, a célula do teu rim, ela está captando aquilo que tu está falando, aquilo que tu está vibrando. Então, sabedores disso, a gente pode
passar qualquer informação voltando para o laser. Claro. Como é que se passa o laser para dar a informação do degenerativo? A gente fala assim, ó, carcinosino é como se fosse a energia homeopática ligada ao câncer. Seria o miasma do câncer. Esse é um quinto miasma. Então a gente fala assim, carcinosino C30, carcinosino C1000, carcinosino LM. A gente pega todos esses carcinosinos e coloca num laser. E esse laser, com essa informação, vai ser passado na tua coluna, né, no teu corpo todo. Ele vai absorver, a gente não foca num órgão em si. Quando é necessário, a gente pode focar num órgão. Mas pode ser localizado. Porque você, comigo, eu não vi nos demais, né? Comigo você passou uma geral, né? De cima a baixo e não sei que informação você jogou lá, mas você jogou de uma forma... Tem clientes que podem levar o laser para casa, emprestado, e passar nos órgãos. Tem isso também? Tem, passar especificamente. Estou com problema no fígado, estou com problema nos rins, estou com problema na pele. Você já deve ter ouvido falar que quando a gente está afastado dessa área, né? Porque eu vivia mais próximo de área médica, tudo. Depois me dediquei à televisão e já... Apesar disso, você sabe que eu tenho uma grande apreciação de trazer gente da saúde aqui, né? Me atrai muito. Mas eu sei que hoje, por exemplo, mas eu olho, não é com desconfiança, eu quero aprender, eu quero saber a eficiência daquilo. Por exemplo, cartão magnético, rapaz. Você já deve ter ouvido falar, cartão magnético, de eu fazer a mesma coisa que você está falando aqui, eu te dou um cartão magnético que você bota onde está. Pô, a princípio você falou, esses caras são meio doidos, né? Não é possível. E realmente o negócio funciona. E aí? A terapia com ímãs também funciona. Ímãs, eu trouxe uma profissional aqui, ficamos biomagnetismo. Nossa, ficamos aqui 1 hora e tanto aqui. Há pouco o pessoal gostou bastante, é uma técnica incrível. Que é para restaurar o quê? O equilíbrio natural daquele órgão, daquela estrutura. Porque os íons, o positivo e o negativo, é colocado só para você restaurar o magnetismo natural, o biomagnetismo, porque tudo é eletromagnético, né? Inclusive o órgão. Só que mais sutil do que isso é frequencial, porque tu manda uma frequência, uma energia, né? Positiva, ou seja, equalizada para aquele órgão voltar à frequência natural dele. Mas você vê que inclusive isso tem a ver com Schumann também, com a frequência da Terra, né? Isso. Que de 7,85 hoje em dia está 180, 200 Hz. Não sei, é alguma coisa nesse sentido, né? Que acompanha. Mas isso aí, você está vendo? A gente está falando tudo isso porque antigamente isso aí não se ouvia nem falar, né? Ainda hoje, pleno século XXI, terceiro milênio, existe uma resistência muito grande, principalmente da sua área médica, generalizando os conselhos regionais e o federal, que não admitem certas terapias. Aprovaram aquelas técnicas, não sei quantas técnicas que o SUS acabou adotando, né? E agora, recentemente, tiraram um monte também, desautorizaram um monte. Então, sabe, fica difícil. E aí as pessoas começam a temer. Né? Começam a temer. Eu estava indo tão bem, eu estava me virando tão bem, eu tinha... como é que se diz? Até você ter uma passagem mais tranquila, né? Morrer, mas morrer numa boa, não com dores e aquelas coisas se enchendo de... Mas eles estão impedindo isso. Como é que você acha que pode acontecer essa guinada? Você que é da área médica e que você deve enfrentar as restrições, como todo colega teu, as imposições dos conselhos e tanto. Como é que você vê o futuro da medicina alternativa? Nós estamos falando medicina alternativa, não técnica alternativa. Técnica eu posso eu pegar esse aparelho aí que você usa, não sei, eu vou aprender, eu não sou médico nem nada, eu vou começar a usar. Então, como isso vai ser possível? Como passar essa credibilidade para o paciente? Porque assim, Grego, a gente fala para um público que é um público pensante, é um público seleto. E é um público que não adianta, as pessoas que são os mais pensantes, as pessoas que estão envolvidas com espiritualidade sempre vão questionar. E uma das coisas que eu ouço, que é aberto do teu público, inclusive no Mosaicos, com o Jorge aqui e outros programas, é de você comparar as culturas e como existem... comparando com a cultura que existia na época do clero, do alto clero, da Inquisição. Então, assim, Galileu Galilei, todos aqueles que fizeram ciência, né? Que ousavam, eles eram queimados, rechaçados pela igreja e era proibido.
Hoje em dia nós vivemos uma inquisição, só que é da ciência estabelecida. Perfeito. Alguém tomou o poder outro jeito e de disse inquisição. que é a matéria que resolve tudo. A gente agradece, né, desde o Fleming, de toda a questão da penicilina até aqui, toda a evolução, mas isso não pode ser um paradigma inquisitório. Além do mais, a física quântica está aí, provando por A mais B que tudo no universo é frequencial e que 0,001 da matéria atômica é ilusão do universo. Isso não existe, o resto é energia. Sim. E é energia matematicamente comprovada e o universo todo, 90% é energia. Como é que a gente vai negar isso? Se tudo é informação, não tem como. Não se pode cair agora na Inquisição. Eu acho que está caindo pelas beiradas. Eu acho que a gente vive num momento ruim, porque é um momento ligado ao medo, que está acuando as pessoas. Eu acho que é um retrocesso. Mas nesse retrocesso vai ter um avanço. Momento porque delicado. Não adianta, quanto mais escuridão tiver, mais luz vai ter. Então, isso é claro. Vai ter essa questão do medo, do retrocesso, mas vai ter avanço. Acredito que sim. Porque as grandes revoluções aconteceram isso. O processo é irreversível. Agora, nós estávamos tocando num assunto e é importante o telespectador prestar atenção. Eu tenho visto, quando eu fiz a consulta com você, nesse fim de semana, é claro, você me conhece muito bem, depois da consulta, você acha que eu não fui no computador ver que tipo de tecnologia era essa? Eu fui pesquisar, eu quero saber o que você me explicou, eu estou lá na consulta, mas eu quero saber mais. Então eu vi uma série de coisas ali, né? Principalmente no exterior, né? No exterior, esse tipo de produto no exterior. Um leigo pode adquirir esse tipo de aparelho, vamos dizer, que nós não trouxemos aqui porque parece que nem pode ser mostrado, né? A indústria não permite que haja exposição. Um leigo pode trabalhar com isso? Eu posso fazer uma leitura daquilo que o aparelho está... É aparelho? Posso dar um nome de aparelho? Como é que é o nome daquilo? Tu pode chamar de aparelho. Um aparelho, exatamente. Um aparelho de... Como é que é o nome? Ele tem um nome... Biorressonância. Tem um nome pomposo, frequencial. Né? Isso, Então, como é que... Eu posso lidar com aquilo? Ou tem que ser um médico, alguém que tenha um conhecimento de anatomia... de medicina em si, vamos dizer. Qualquer um pode utilizar aquilo. Você é um médico, você é formado. Lembre-se assim, a gente tem que lembrar a quantidade de informação, de formação que tu tem para lidar com um aparelho desse. Ele vai te dar um feedback muito mais preciso quanto maior o conhecimento que você tenha. Claro. Tá? Eu não estou falando de médico, não estou falando de nutricionista, não estou falando de terapeuta, eu estou falando do conhecimento que a pessoa tem. Conhecimento geral, tá? Conhecimento geral. Então, se a pessoa tem um embasamento bom e ela se sente segura em utilizar... Pode trabalhar com isso. Ela pode trabalhar com isso. Tá? E não se aconselha, digamos assim, a tomar medidas mais drásticas em doenças agudas com os aparelhos, porque aí necessitaria de uma cobertura maior, talvez de um profissional médico junto. Eu fiz essa pergunta proposital, vamos dizer, porque... Você vê porque é um aparelho eletrônico, e você vê quantos aparelhos eletrônicos existem, vamos dizer, na terapia alternativa. Então tem aquele lá que lê sua aura inteira, que faz isso aqui, você bota o dedo lá, às vezes você só se aproxima. Então tem técnicas e mais técnicas, né? Eu não estou analisando e nem avaliando a técnica. Eu estou olhando quem interpreta aquela técnica, porque eu acredito Ninguém faz um negócio que não tenha resultado, né? Mas daí eu saber lidar com aquilo é um caminho muito longo. Porque, Grego, essa tecnologia que nós estamos usando, ela é boa porque ela realmente traz conhecimentos da área médica, ou próximos da área médica, para o profissional médico. Ah, tá. Entendeu? Embora tenha, não chega a ter leituras de chakras e de aura. Claro que não, sim. Mas tem muitos dados, principalmente para quem é holista e trabalha com homeopatia, porque o banco de dados de homeopatia desse aparelho é fantástico. Acredito. Encantado. Facilita muito o trabalho. Ele é um facilitador. Inclusive, na hora de tu colocar a terapêutica para o cliente, ela também é um facilitador, porque tu já sabe por onde tu vai desintoxicar, por onde tu vai jogar a frequência
para que haja o equilíbrio. E a gente, como tem muita formação também da psicossomática, né, Grego? Sim, então, importante isso também. Por trás disso, né, eu não nego que eu gosto muito da linha espiritual e psíquica, porque são energias. A gente não vê, mas são energias. Sim. A gente vai estudar também o porquê que a pessoa está desequilibrando aquele órgão de acordo com o psiquismo. Porque ninguém faz uma nefrite, uma nefrose, uma pedra nos rins sem um desequilíbrio específico daquele órgão. Não tenha dúvida. O rim é medo, o fígado é raiva, a gente já comentou algumas coisas aqui no programa. Então eu acho que tem que ter esse conhecimento associado. Eu acho que a minha grande intenção, principalmente comigo mesmo, como profissional, é unir todas essas coisas em benefício do paciente. Claro. E às vezes o paciente, quando ele chega a contemplar e entender isso, ele tem ferramentas que vão levar ele a um equilíbrio para sempre, eu diria. Porque ele vai entender o processo. Aí tem que desmistificar e fazer o cliente entender o que está acontecendo com ele. Tá? Eu achei outro aspecto interessante, você vai explicar agora para nós aqui, é que ao final da consulta, eu não estou dizendo que a minha consulta pode ser necessariamente a sua consulta. Eu acho que cada um tem o seu processo, né? Ao final daquelas coisas todas que você analisou, que você leu em mim, você acabou passando para mim não sei se é floral, alguma coisa que era adequada para mim. Isso. Grego, vamos desmistificar assim agora na hora. Isso. O que todo o universo é frequencial. Sim. Ele vem em frequência, ele vem em informação. Gente, então, o que acontece? Essa plataforma desse aparelho permite que a gente coloque em água com álcool, tu sabe que água e álcool ele conserva a informação. Sem dúvida. Colocado na plataforma, a gente consegue imprimir a informação que a gente quiser, que vai equilibrar o cliente dentro daquela água com álcool, e o cliente sai com aquilo. Não deixa de ter radiônica no meio. Como se fosse, exatamente, né? Não deixa de ter radiônica no meio. Coloca a intenção lá dentro daquele A intenção é uma coisa. Não. Aquela frequência que o computador está passando é outra. Isso, claro. A intenção, eu posso colocar... Eu já tomei... Quando eu trabalhava com grupo espírita, e trabalhei com cura, essas coisas todas. Então... Você materializa cheiro, gosto, você faz tudo. Então é isso que eu estou falando, né? Você consegue botar uma hortelã na água. Como é que eu vou... A ciência não prova isso, mas existe, né? Você vai aqui na minha pia, pega um negócio, pega um copo, pega um copo ali, de repente eu ponho a mão ali e falo, toma, gosto de hortelã. Como é que é isso? Não tinha hortelã, não tinha picaretagem nenhuma, vamos dizer. Então são coisas factíveis, claro. Factíveis. E que eu acho que a ciência está trazendo agora... de uma forma mais clara para a gente desmistificar e que a espiritualidade já trazia de uma outra via, né? O ser humano ele quer ainda o São Tomé, né? Porque ele foi muito enganado, e ele é muito enganado ainda, o ser humano. Existe muita gente de má fé que quer tirar, você estava falando de luz e trevas, né? Quanto mais você anda na luz aí, mais gente quer apagar a sua luz. Ou mais gente quer apagar a luz para você tropeçar, para você não ir adiante e descobrir as coisas. Então a gente tem que andar a passos lentos, firmes, sólidos, sabe, cautelosos. Então é bacana isso. Agora, aquilo que você passou, bacana, eu tenho feito... Eu botei fé na coisa, senão sair de lá eu não vou tomar esse negócio que o doutor André fez aqui, apesar de eu ter acompanhado tudo. Mas é bom eu saber o que está lá impresso naquilo lá. Que aquilo vai potencializar o que foi feito para mim. Pode ser placebo, pode ser qualquer coisa. Mas vibracionalmente eu tenho que saber que aquilo é meu, que foi feito lá. Eu tinha um professor muito querido de homeopatia que há uns 20 anos atrás ele chegava, André, não te preocupa, no século XXI eles vão provar que a homeopatia faz efeito, eles vão provar cientificamente do que tem, por que a homeopatia faz efeito e qual é que é a frequência, o que tem dentro lá. E dito e feito, se você medir aquela água que tem ali, vai ter uma frequência, existem aparelhos que medem. Tem. Então assim, arsênico com álbum é 60 Hz que tem lá dentro. Então, poxa, tem uma frequência ali. O que o Hahnemann fazia? Ele colocava a matéria lá, que era o mineral, o vegetal, o animal, dava as batidinhas, diluía, o que ficava? Ficava a frequência do hortelã, a frequência do mineral. A dinamização, não é isso? A dinamização. Então, é factível de ser provado a homeopatia. O floral... todos os vibracionais. Você veio aqui 10 vezes, eu acho que pelo menos em 5 vezes eu disse que eu só estou entrevistando você
graças à homeopatia. Senão eu já teria passado por lá de lá há muito tempo. A pneumonia, todo mundo que te conhece fala. Mas eu faço questão. Dr. Breno, grande Dr. Breno, esteja onde estiver, vai ter minha eterna gratidão. Que depois de 2 horas de conversa, me sair lá e me dizer, manda aviar isso aqui, um tal de não sei o que, C200. C200, eu só lembro do C200 até hoje. Fui, aviei, tive a pior pneumonia da minha vida, delirium tremens, eu enxergava coisa, tudo isso aqui, não toma nada, e do jeito que veio, foi embora e nunca mais. André, você sabe disso porque você é um homeopata. Sim. Então, e a segunda forma de eu estar aqui conversando com vocês, né, é a coragem de largar o cigarro. Né? Fiz ele largar de mim também. Que isso aqui. Então, são coisas que a gente... São marcantes. Claro que são marcantes. Eu vou defender a homeopatia. Eu sei que existe gente que combate de monte, né, a homeopatia, mas a homeopatia é uma coisa seríssima, né? Muito sério. Muito sério. Mais de 200 anos. Né? Então, e quanta gente já se beneficiou com isso? Então, não sei qual é o objetivo, né? É sempre a grande incógnita. Por quê? Por que fazer com que o ser humano continue sofrendo? E por que boicotar o tratamento dele em detrimento de uma outra coisa, né? Então, é um mundo cão que nós, infelizmente, nós vivemos no mundo cão. E você está aí para ser um dos... Como é que se diz? Um dos auxiliares, né, do bem-estar das pessoas. Fazer um trabalho, nosso trabalho, né, Grego? Acho que então, fazer a nossa tarefa dentro da possibilidade. Fala mais um pouquinho da possibilidade desse aparelho que você está trabalhando agora. Que outro alcance, que ele mais pode proporcionar para a pessoa que vai te procurar? Então, eu acho, Grego, que o screen, assim, a riqueza de dados que ele dá através de todos os sistemas de diagnóstico que a gente pede para ele, né? Digestivo metabólico, os tóxicos agressores, homeopatias específicas, tu pode colocar qualquer produto e ver se tu é compatível com aquele produto ou não. Para a questão imunológica, da imunidade, que está tão em voga hoje em dia. Sim, né? sem dúvida. Para o aumento da imunidade. Parasitas, possibilidade de você ter parasitas que você desconhece no organismo também, ele faz uma leitura nesse sentido. Então eu sinto que ele é bem completo, além da parte nutricional, que eu te falei, né, de alimentos. Alergias alimentares também, se você colocar uma lista de alergias alimentares, ele te dá, de acordo com o teste. Então ele é rico de dados, né, e ele é rico também de manufaturar soluções. Sim. Principalmente frequenciais, para que... Aí você pode utilizar a homeopatia, a fitoterapia, os florais, a desintoxicação, e você colocar ou em laser ou em água para fazer o food detox. Detox você faz a frequência que você quiser nos pés. E os pés, como tem, pela reflexologia, uma grande ligação com todo o organismo, sim. Ele vai receber aquela frequência e vai tirar o que ele não quer através da água. É como se fosse assim uma desintoxicação onde sai certas toxinas pelos pés. Sei. Né? Como se fosse o antigo escalda-pés. Sim. Eu já vi essa técnica. Só que através do frequencial. Então, você insistindo nisso, você tem uma grande chance do próprio organismo entrar em homeostase e sem a gente utilizar muita forma física, digamos, muito mineral, muita vitamina, de uma forma mais tranquila, mais natural. E para finalizar sobre esse tema, aquelas coisas que eu segurei, o que são aqueles condutores? Já que nós estamos falando de energia, são eletrodos, né? São 2 eletrodos? Porque eu já te falei do VH-test, o aparelho antigo que a gente utilizava, que era uma ponte de Wilms. Isso. Que você fecha um circuito. Isso. Então, com esses 2 eletrodos, você fecha um circuito entre a tua mão direita, o teu corpo, a mão esquerda e a plataforma, o computador e volta da plataforma para o teu corpo. É uma ponte. Que é interessante você saber o que é aquilo. Ele mandou pegar 2 negócios. O que são aqueles 2 negócios que eu peguei? A nível de engenharia elétrica, eletrônica, então, existe tem um sentido. É o condutor da minha informação. É o condutor da tua informação. Então, você fecha um circuito entre o teu corpo, o computador, as informações do computador e o aparelho. E o aparelho e a plataforma. Então, através daquilo é feita a sua leitura, digamos assim. E como é que você passa aquilo que você fez com o laser? Primeiro você fez uma leitura com laser,
Não, eu imprimi no laser algo que eu queria. A leitura já estava no computador. Sim. Então, porque você passou em duas situações para mim. Isso. Uma e outra. O que é uma e o que é outra, vamos dizer? Quais são esses procedimentos? São dois procedimentos. Você falou que você passou a informação para mim. E a segunda vez que você passou o laser em mim, o que era? Isso. A primeira era relativa à energia-matéria, que trabalhava os ânions, os príons, os quarks, a nível biofísico. E a segunda são células degenerativas, para diminuir, para dizer para o organismo, olha, segura lá a turma das células degenerativas que tá demais, vamos diminuir isso aí, vamos equilibrar. E aí esse equilíbrio é feito a nível de informação. Muito bem, passado esse procedimento que o teu cliente, paciente vai fazer, é prescrita uma orientação para ele, seja nutricional, seja de conduta, de uma série de coisas, aquilo que lhe é administrado também, homeopatia. Qual é o tempo para próximo procedimento, geralmente? O hiato entre dois atendimentos, digamos assim. Isso depende de paciente para paciente e muitas vezes a gente condiciona o paciente a um detox mais elaborado. Então a gente faz uma série de detox, 4 ou 5 detox, através dos pés, para agilizar o tratamento. Então, entre uma consulta e outra, que demora 2 meses, 1 mês e meio, a gente promove assim pacotes de detox, de desintoxicação do organismo, que vão favorecer o tratamento. Perfeito. Dependendo de caso para caso, né? Ok. O que mais você tem a falar sobre esse tipo de medicina que nós temos, o que você está fazendo agora? Você está de olho, digamos assim, em algum outro instrumento, alguma outra habilidade, digamos assim, de uma medicina alternativa ou associando com a sua homeopatia ortomolecular? O que você está fazendo? Agora você já está com a eletrônica também junto, né? Com a energética, eu não sei como é que a gente pode... Quântica, é uma máquina quântica, né? Não deixa de ser. Você está visando uma maior abrangência de uma outra forma, vamos dizer? E como a gente gosta de dar os passos firmes, né, e sólidos, a gente está adquirindo know-how e mais experiência dentro dessa área para poder dar outros passos maiores. Mas a gente está com a intenção de trabalhar com ozônio também, né? Que isso, bem lembrado, rapaz. Quando eu vi, muito bom, nada por acaso. Porque quando eu vi o seu folder que você me mandou, você falou sobre ozonioterapia. E eu sei que ozonioterapia é uma técnica maravilhosa, que pouca gente usa. Onde você usa a ozonioterapia? Porque ela pode ser, dizem que o efeito é sensacional. A ozonioterapia injetável, para muitas situações, você injeta ozônio para articulações, dores das articulações, uma série de coisas. Existem outros tipos de utilizar a ozonioterapia. Fala um pouquinho sobre ela. A coqueluche, assim, o que tem de mais novo com relação à ozonioterapia são torres grandes, que nessa torre tem um transformador de oxigênio em ozônio, que na realidade é o O3, que vai vaporizado no ambiente e ele acaba... ele é um germicida e virucida potente, com qualquer germe, qualquer vírus. Inclusive esse vírus que está por aí, ele desativa. Né? Não precisaríamos há muito tempo utilizar antibióticos nos hospitais se utilizasse só o ozônio, ou injeções de ozônio junto com o sangue, que é autoemo com ozônio, não precisaríamos utilizar antibióticos com certeza. Aliás, a gente não pode falar de propaganda de produtos de pessoas e de marcas de refrigerante, mas a nível industrial, a própria Coca-Cola utiliza para esterilizar a sua água para o refrigerante máquinas de ozônio. Não duvido, claro. Há muito tempo. Claro. Há muito tempo. Então, assim, isso eu acho que as pessoas têm que entender, elas têm que saber para poder comparar, para poder questionar, porque eu acho que só a informação entrando... vai favorecer as pessoas a buscarem esse tipo de terapia. Além do mais, o ozônio a nível inflamatório, se você injetar próximo das articulações, ele tira qualquer tipo de inflamação. Ele dissolve a cascata inflamatória. Incrível. E volta ao normal. E você tem feito uso da ozonioterapia? Nós fizemos há um tempo atrás, agora a gente está voltando em breve. Estamos voltando. Eu acho que da última vez acho que nós falamos um pouquinho sobre isso. Isso que talvez para viajar com ozônio é meio complicado.
Então, acho que a gente vai se restringir ao nosso local, né, da clínica, a nível físico. Mas isso é muito bom. Acho que muito se você se aprofundar, vamos dizer, na utilização, é um processo maravilhoso. Dizem que os benefícios do ozônio é fantástico. Então, o ozônio no ar, o ozônio na água e o ozônio sendo aplicado no organismo... Usa-se muito em odontologia. Por que odontologia? O que eles usam? Não sei. Para regeneração dos tecidos, será? Acelera a regeneração dos tecidos. Então é isso, deve além ser de ser bactericida e virucida, ou seja, não vai ter infecção. Tu não vai ter infecção. Eu conheci profissionais da área de estética que faziam procedimentos ambulatoriais, de estética invasivo, pequenas lipo, utilizando o ozônio, tanto injetável no cliente quanto na atmosfera, e não tinham infecção, não tinham processo infeccioso. Que loucura. A gente imagina como que poderia estar já o ser humano utilizando essas tecnologias de uma forma muito mais tranquila, né? Muito adiantado, muito mais saudável. Mas a gente vai chegar lá com certeza. Mas eu acho que tem que conciliar tudo, né? Não é só... Sim. São 3 fatores, né? O fator da orientação de um profissional da saúde, a nutrição, que eu tenho uma nutricionista em casa, que é minha filha, você conhece, né? A Cláudia também. Nós temos uma aqui também que está assistindo o programa. A Rose, né? A Giovana. Giovana Rose. Giovana Enricone. Tem alguma Rose pensando em mim aqui, eu não sei. A Bruna. Giovana, né? Giovana. Tá. A Giovana também, a área dela é... Funcional. Ela falou para mim também que ela tem física quântica, tudo. Eu acho que tem que ter a mente aberta, né? Tem que estar disponível para tudo. E a terceira parte é o próprio paciente, né? É o trio das coisas, né? que é necessário. A alimentação, que a gente se alimenta, precisa saber como se alimentar. A manutenção da saúde através de uma orientação médica e depois a orientação que o médico passa para o próprio paciente. Então acho que os 3 têm que trabalhar juntos para que a gente consiga alcançar o resultado que a gente almeja, os objetivos. Então é isso. É isso. Muito bem. Que recado você deixa aí para nós até a sua próxima vinda, que toda vez que você vem eu aproveito. Eu me aproveito de você já viu, né? Eu pego o doutor André, eu peço que as pessoas desmistifiquem um pouco essa questão da medicina alternativa, porque na realidade tudo é frequência, tudo é vibração, e essa vibração pode ser colocada em laser, em água, no ar, e isso pode ser associado a uma medicina convencional, com certeza, né? Fazendo exames bioquímicos, biofísicos, acompanhamento com cardiologista, com os especialistas, tudo isso pode ser colocado de uma forma benéfica, né? Para quem está atendendo, para quem está sendo atendido, e as pessoas precisam tirar um pouquinho do medo e das mistificações que existem em cima dessa medicina alternativa vibracional. E dê uma de Eustáquio, dê uma de Grego. Chega, não fica quietinho na frente do médico. Pergunta para ele o que você quer saber. Doutor, o que é isso? Doutor, por que você vai fazer isso para mim? O que é isso aqui? Você sabendo o que está sendo feito em você, vai potencializar a sua vontade de cura. Porque eu estou tomando isso porque ele disse que isso é um condutor daquilo que ele colocou ali. Então eu sei o que eu estou fazendo. Agora o médico me prescreve um monte de coisa. Eu não pergunto, por que ele te deu aquilo lá? Ah, não sei, ele mandou eu tomar. O efeito, está aqui do meu lado, se ele quiser ele me desmente no ar aqui. O efeito vai ser muito menor, porque eu estou tomando alguma coisa que eu não sei o que é aquilo. Então eu não estou potencializando aquilo que eu estou tomando. Então se eu souber o que eu estou fazendo, mais o que o médico que sabe o que está fazendo, deixando a orientação e você fazer do jeito que foi prescrito, sabendo o que você está fazendo, puxa vida, o caminho para a cura é meu caminho andado. E deixa eu elogiar os meus colegas, né, que tem muitos especialistas da área de traumatologia, ortopedia, que utilizam técnicas muito avançadas, né, de ozônio, Sim. Aplicação de plasma, tudo que ajuda plaquetas é bem-vindo. de plasma, e tudo que ajuda, que é novo, é bem-vindo. Bem-vindo, claro. E era dito como alternativo, e os profissionais utilizando, eles desmistificam essa coisa que é alternativo. Na realidade pode ser associado às especialidades, quais elas sejam, né? É isso aí. Então, agora, da próxima vinda aqui, nós vamos ver o outro tema. Quem sabe você venha com mais alguma novidade, né? Com certeza. É o homem das novidades, isso que é bom. Eu te agradeço muito, Grego, a oportunidade. Eu também, doutor André. Um grande abraço a todos, né? Paz, consciência e ciência com o novo. É isso aí, tá? Sempre. Gente, para vocês que ficam, um fraterno abraço e um feliz sempre. Um abraço.